Bom dia, nós somos o Grupo Alfa e somos formados pelos alunos Caio Thierry, Emanuele Ferreira, Leia Novaes e Marivalda Machado, e vamos apresentar uma aula sobre coordenadas cartesianas. Mas antes, uma observação. Uma das grandes dificuldades sofridas pelos alunos, principalmente em tempos de pandemia, é a concentração perante a tantas horas de aulas. Por isso, as minhas colegas e eu preparamos um vídeo breve, porém com uma grande quantidade de informações. Espero que gostem. Para começarmos, precisamos entender qual a origem do sistema de coordenadas cartesianas ou simplesmente plano cartesiano. O plano cartesiano foi desenvolvido no século XVII por um filósofo matemático francês chamado de René Descartes e foi criado com o objetivo de localizar pontos. Ele apresenta um modelo em duas de suas obras, chamadas de O Discurso sobre o Método e A Geometria. Mas afinal, o que são coordenadas cartesianas? São sistemas de coordenadas muito utilizados em geometria, que identificam e localizam pontos em um plano ou um espaço bidimensional, que chamamos de espaço cartesiano. Tá, ok. Visto isso, nós temos algumas observações. O nosso plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares, um na horizontal, aqui, e um na vertical, que se cruzam na origem das coordenadas, bem aqui, ó. Origem das coordenadas onde os dois se cruzam, que nós chamamos de ponto zero também. Ao eixo horizontal, nós representamos por eixo X ou eixo das abscissas, aqui ó, o eixo X ou eixo das abscissas, e ao eixo Y, nós representamos de eixo Y ou eixo das ordenadas. Os eixos são enumerados segundo o conjunto dos números reais, ou seja, atrás do zero nós temos os números negativos até o menos infinito, e posteriormente na frente nós temos os números positivos até o mais infinito. Um ponto é formado por um conjunto de pares ordenados que denominamos de x e y, ou seja, um ponto tem essa configuração aqui. Um ponto que eu vou chamar de ponto P é x e y, ele vai ter uma localização no meu eixo x e uma localização no meu eixo y. Por exemplo, aqui, eu quero localizar o ponto 2 e 3. Agora vejamos, o 2 está na posição do x e o 3 está na posição do y. Então, como é que nós acessamos esse ponto? Nós vamos lá no eixo X e procuramos onde está o 2 e vamos lá no eixo Y e localizamos onde está o 3. Juntando os dois com um traçado de reta, nós vamos obter o ponto P, que é o ponto que eu queria. Ok. O que são quadrantes? Quadrantes é onde os pontos ficam, né? São as regiões chamadas para onde os pontos ficam. E eles são divididos em 4 partes, 4 quadrantes, e são contados a partir do sentido anti-horário. Ou seja, aqui nós temos o primeiro quadrante e o sentido anti-horário, nós temos o segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok, visto isso, vamos aprender na prática a localizar pontos no plano cartesiano. Vamos lá. Aqui nós temos um pequeno exemplo. Localize no plano cartesiano os pontos e diga em que quadrantes estão localizados. Aqui nós temos o ponto A, nós vamos ter que localizar ele no plano cartesiano e dizer o quadrante. É a mesma coisa para o B, o ponto C e o ponto D. Mas lembre-se que um ponto tem essa configuração aqui, formado pelos pares ordenados X e Y. Ou seja, um vai estar no X e o outro no Y. Nós temos que juntá-los através de um ponto. Vamos fazer isso. Vamos começar pelo ponto A. As coordenadas são menos 6 e 3. Então, no eixo X, o C menos 6 e no eixo Y, o 3. Juntando os dois com um ponto, nós temos o ponto A. Está localizado no segundo quadrante. Agora, o ponto B, no eixo X, 4 e no eixo Y, menos 5. Juntando os dois com pontos, nós temos o ponto B, que está localizado sobre o quarto quadrante. Agora, o ponto C, no eixo X, 5 e no eixo Y, 4. Juntando os dois através de um ponto, nós temos o nosso ponto C, que está localizado no primeiro quadrante. E por último, nós temos o nosso ponto D, que é menos 2x, menos 3y, que está localizado no quarto quadrante. Ok. Utilidades do plano cartesiano atualmente. Muitos acham que a matemática não possui uso no cotidiano e as coordenadas cartesianas não fogem desse senso comum. Então, de que forma o plano cartesiano está inserido no dia a dia? Bom, aqui nós temos alguns exemplos de como ele se insere no nosso dia a dia. Nós temos através de mapas, onde o plano cartesiano pode localizar uma cidade, um estado, simplesmente do Brasil aqui, ou até do mundo. Em videogames,
Os videogames, até o plano cartesiano está localizado em videogames, está inserido. Outra maneira de encontrarmos é em tabelas e gráficos, que são formadas a partir de um plano cartesiano. E na matemática, como o plano cartesiano está inserido na matemática? Bom, na matemática nós temos vários assuntos, como por exemplo, função do primeiro grau, função do segundo, funções em si. Outro exemplo é o nosso círculo, nosso arco trigonométrico, onde percebam bem que o nosso raio é formado por 0 até uma certa distância que ele nos dá, ou seja, o raio parte do centro das origens das coordenadas cartesianas, como acabamos de ver. Ele vai do 0 até um ponto que denominamos no eixo X, que marcamos no eixo X. Esse ponto pode ser qualquer um. Ok. Algumas observações importantes. Quando nós traçamos uma reta S qualquer, e pegamos essa reta S e dividimos o terceiro quadrante e o primeiro quadrante no meio, nós temos que essa reta S se chama bissetriz dos quadrantes ímpares. E qual o incentivo dela? O que ela faz? Bom, se nós marcamos um ponto em cima da bissetriz dos quadrantes ímpares, se esse ponto no eixo X ele vale A, no eixo Y ele também vale A. Agora façamos a mesma coisa, só que uma reta R. Nós pegamos uma reta R e dividimos o segundo quadrante e o quarto quadrante em duas partes iguais. E se marcarmos um ponto B, nós temos no eixo X uma coordenada B, no eixo Y uma coordenada menos B, ou seja, vai ser o oposto, não é? E para essa reta nós damos o nome de bissetriz dos quadrantes pares. Muito bem. E por fim, mas a título de curiosidade, nós temos as coordenadas cartográficas, que são linhas imaginárias que cortam o planeta Terra, o dividindo em sentidos horizontal e vertical, e servem para localizar qualquer ponto na superfície terrestre. As distâncias das coordenadas são medidas em graus, minutos e segundos. Nós temos uma observação que 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 1 segundo. Ok. Essa foi a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e obrigado.